Olá, meus amigos e amigas da costura, do Dicas, tudo bem com vocês? Passando por aqui, como sempre, para trazer mais uma dica, e a nossa dica de hoje, como já comentado em vídeos anteriores, que eu ia trazer um lindo vestidinho de malha, vestido esse que vocês me ajudaram a escolher o tecido. Não estou com tecido aqui, porque hoje estou fora do lugar que costumo geralmente gravar. Então eu estou com material aqui, com material didático versus material de malharia. Então continuem ligadinhos aí, porque hoje nós teremos dicas maravilhosas. Isso mesmo, vou ensinar para vocês como vocês vão fazer a redução, a porcentagem de redução da viscolaicra quando vocês forem usar, como vocês utilizam esse molde que é simplesmente fantástico, maravilhoso, que vai mudar a relação de vocês com a modelagem e com a costura, isso mesmo. Além disso, vou mostrar para vocês que vocês podem fazer por numeração, ou de repente vocês também podem fazer sob medida. Esse eu vou fazer sob medida justamente para mostrar para vocês as possibilidades que vocês têm com uma única base, mas para fazer blusas, vestidos, batas, enfim, o que vocês quiserem, não tem limite, isso mesmo. Pontinha com caimento de ombro certinho, com a cava perfeita, decote no lugar. Aí vocês vão variar modelo, porque a estrutura do corpo está pronta. É só vocês colocarem as medidas desse manequim e em seguida fazer o quê? Em seguida, adaptar o modelo, isso mesmo. Vocês me permitam, me dê só um minutinho, vou deixar vocês aqui um pouquinho só, que eu vou pegar um material que eu não trouxe. Fiquem aqui que eu já volto rapidinho, tá bem? Pronto, aqui estou. Vou providenciar uma calculadora, porque nós vamos precisar fazer a redução. Eu estou sem nenhum tecido de viscolaicra aqui, mas como essa aula vai continuar, que teremos pelo menos mais umas 2 aulas de continuação desse vídeo. Então, eu já peço para vocês, gente, cansei, ó, uma subidinha de escada rápida e cansei. Peço para vocês o seguinte, que já compartilhem, que já comentem, que curtam, isso mesmo. É a forma de vocês ajudarem-me, ajudar o canal a crescer cada vez mais, né? Então, hashtag dicas de costura, as bezetes aí, né? Que já tem o material, as que não tem. Oportunidades vão surgir, tem sempre oportunidades no nosso canal. Para quê? Para que vocês mudem a forma de vocês verem a modelagem, a costura. De repente você costura muito, mas aquela dificuldade na modelagem. É por isso que tem o canal do Dicas. Porque o canal do Dicas ele é focado em modelagem e costura. E o nosso foco é mostrar para você que modelar não é bicho-papão. Que fazer adaptação de medidas, adaptação de modelo, não é bicho-papão. É fácil para vocês conseguirem trabalhar
desde que você tenha um material de apoio, desde que vocês tenham uma forma correta de estarem sempre fazendo. E esse material aqui, ó, ele dá toda essa oportunidade para vocês. E o canal feito com todo amor e carinho, justamente para que vocês consigam construir, crescer na profissão, ou mesmo que seja para fazer para sua família, de presente para amigos, como terapia, enfim, a forma como você vai usar, aí é você que manda. O importante é você saber o que está fazendo, fazer com tranquilidade, porque nós só fazemos algo com tranquilidade a partir do momento que nós temos certeza daquilo que nós estamos fazendo, não é mesmo? Então vamos lá, deixa eu passar algumas dicas legais para vocês. Viscolycra, quando nós estamos falando de viscolycra, porque nós estamos trabalhando com essa modelagem, que é uma modelagem já altamente reduzida, que ela tem como finalidade ensinar vocês, proporcionar para vocês fazerem peças de alta redução ou de média redução, tá? Quando eu estou falando de peças de média redução, eu estou falando que vocês vão reduzir na peça no máximo 10%. Quando eu estou falando de alta redução, eu estou falando de redução de 10, de 15 até 30%. Mas a gente nunca reduz em alta elasticidade 30%. Por quê? Para não abrir trama do tecido. Mas vamos focar na viscolycra. Toda vez que você vai fazer uma peça, você tem que olhar qual é o efeito que você quer, qual o resultado. Você quer uma peça mais ajustada ao corpo? Você quer uma peça, mesmo que ela tenha alta elasticidade, você quer essa peça mais ampla? Então, tudo vai depender do que você vai fazer. Esse vestidinho que eu vou fazer é um vestidinho coladinho, igual esse body que eu estou. Vai ficar coladinho. Se é para ficar coladinho, eu posso tanto pegar essa base aqui, conferir com as medidas que eu tenho da pessoa ou minha, de quem eu vou fazer, e traçar direto, se bater as medidas, ou eu posso, presta bem atenção, eu posso pegar essa base, ver o tamanho próximo, e aí eu quero exato, eu quero que fique perfeito, sem sobrinha, sem eu ter que ajustar nada depois. Então eu venho com essa base e jogo as medidas sobre essa base, tá certo? Então nós vamos fazer o seguinte com essa base. Eu tirei as medidas da Manuela, que depois eu vou trazer a minha filha. Depois do vestido pronto, ela vai vestir essa peça para vocês, vou mostrar o resultado. Eu ia fazer para mim, mas eu resolvi fazer para o corpo de outra pessoa, porque aí eu vou mostrando para vocês o que foi feito, para vocês lembrarem, trazendo para a modelagem depois da peça pronta. E o legal, nós vamos montar essa peça. Como a parte superior ela é dupla, então nós vamos também trabalhar essa peça na máquina reta. Então eu vou dar as dicas para vocês que precisam ser feitas, dicas essas que eu tenho percebido, inclusive em roupas que eu comprei, que as pessoas não fizeram, tá? As pessoas montaram de uma forma incorreta, são lojas, mesmo confecções que montaram de forma incorreta, então o resultado não ficou como esperado, como deve ser. Então, por isso, essas dicas são legais para todos nós. Vamos começar então a nossa modelagem? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, não reparem o meu molde, que eu estou com um molde de trabalho. Esse molde eu uso bastante na época que estava funcionando, né? Eu estava usando em faculdade, né? Dando workshops em faculdade, oficinas, então, para onde eu vou eu levo, né? E aqui, olha só, nós temos o tamanho PP ao tamanho G, certo? O da Manô é 99 de busto. Então, toda vez que você vai fazer uma blusa ou um vestido, uma peça que começa pela parte superior, tá?
A nossa referência para começar a traçar será sempre o busto, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou reduzir essas medidas. Quais medidas nós vamos reduzir? Medidas de busto, medidas de cintura e medida de quadril. Então, todas as medidas que são circunferência aqui, a gente vai fazer redução, tá? Uma redução de 10% para viscolaicra, porque eu quero essa peça soltinha. Se essa peça fosse uma peça soltinha, não, justa no corpo. Se fosse uma peça confortável, eu poderia direto traçar as medidas, né? De repente a sua pergunta é a seguinte: mas e se eu não quero tão colado? Você trabalha com as medidas de corpo sem redução. É só isso que você vai fazer. E se eu quero mais ampla? Aí você vai usar um gabarito maior, né? Um número maior que o seu. Deixa eu achar a calculadora aqui no meu celular para fazer, então, para vocês a redução. Vocês vão fazer o seguinte, eu tenho 99 ali, certo? De busto. Então, é 99 menos 10%. Então, eu sei que a medida que eu vou usar agora é 89, tá? Então, aqui, tem menos 10% e a medida ficou igual 89 centímetros, certo? Aí, agora, a próxima medida. A próxima medida é 76. É a cintura dela. Então, 76 menos 10%. Vou trabalhar com 68. Tá vendo que tá dando 68,4? Você pode arredondar para 68,5, né? Ou então 68. Então, eu vou trabalhar com 68. Depois, o quadril, 104 menos 10%. O quadril dela agora vai ser de 93,6. Você pode arredondar para 97 ou você pode trabalhar com 93,5, tá? E na viscolaicra tem mais um truque que talvez não passaram para você. A viscolaicra, ela estica lateralmente na horizontal e também na vertical. Isso significa que você tem que ter um certo cuidado na hora que você joga as medidas verticais, como a altura de corpo frente, né? Que seriam a altura aqui, quando eu jogo altura de busto, quando eu jogo altura de corpo frente para achar a cintura, quando eu jogo altura de quadril. Qual a margem de redução? 3 centímetros, anota aí. Então, toda vez que você for trabalhar sob medida com viscolaicra, você vai diminuir 3 centímetros nas alturas. Altura de quadril, altura de corpo frente, altura de busto, posição de busto. Então, essas medidas têm que ser reduzidas, tá? Para que você não fique, por exemplo, se eu tenho 50 de altura de corpo frente, se eu jogar esse 50, minha cintura vai parar em 53, 54 centímetros, bem abaixo, uns 3 centímetros abaixo da linha real, tá bem? Então vamos começar? Vamos! Mas para isso eu vou pegar uma reguinha de 1/4 que vem no nosso material didático, que isso facilita o nosso processo, o nosso trabalho. Então deixa eu pegar minha reguinha de 1/4 aqui. Então, já estou aqui com a minha reguinha de 1/4, tá? Não estranhe a cor não, que isso aqui é material do professor, tá? Então, na régua de 1/4, nós temos 2 centímetros de margem de costura, certo? Para quando você vai trabalhar tecido plano. É a mesma reguinha, a reguinha clarinha que vocês veem do Instituto Veso. Material patenteado, registrado, bonitinho. Tá só de cor diferente porque é material meu, de uso interno, tá bem? É o seguinte, a reguinha de 1/4 tem 2 centímetros de margem de costura. Na malharia a gente não usa 2 centímetros, nós vamos usar somente meio centímetro. Então lembra que eu falei? Você pode simplesmente trabalhar essa peça aqui usando só a base, adaptando as medidas, como você pode fazer por numeração.
Como eu vou fazer por numeração, o que eu faço aqui, ó? Pego a reguinha de 1/4, ó, vou deixar meio centímetro de costura. Ah, não tem certeza quanto que é meio centímetro de costura? Tá vendo esse pontinho que fica entre os números aqui, ó, esse pontinho menor? Isso aqui é meio centímetro. Só você vir aqui, ó, e marcar aqui na sua régua, ó, meio centímetro. Marquei meio centímetro, venho aqui, ó, na linha do busto. Quanto tem lá de busto? Certo? 89 a Manu tem de busto. Então, eu venho aqui, posiciono e descobri que aqui, ó, 86 é pro tamanho G. Olha só, o tamanho 86, que é uma medida altamente reduzida, tá? Eu só tô tirando 10%, lembre-se disso. Posso tirar mais? Posso tirar até 20%, tá? Então, eu só tirei 10. Então, venho aqui, vou colocar 86 de busto para ela. Então, eu já sei que o tamanho da Manuela, que eu tenho que traçar para ela, é o G. Então, venho aqui na ponta, certo? Porque o meu molde, esse modelo, ele não vai ter transpasse, tá? Então, venho aqui, traço G, todo G de fora. Tô fazendo a frente. Então, essa modelagem é frente e costas num único molde. Venho aqui, ó. Trabalho o tamanho, que é o decote G, né? Então, marco aqui, ó, tamanho G também. Só afastar o molde, ó. Venho aqui e busco o decote em 2 vezes. Certo? Busquei o decote. Pronto, a base aqui está traçada para nós. Estão vendo a base aqui? Nós vamos começar, então, jogando medida de ombro. Então, a medida de ombro da Manu é de 11 centímetros. Então, venho aqui, ó, traço 11 centímetros, que é a medida de ombro dela. Aqui na linha da cava, eu vou jogar, então, agora, os 89 de busto. Olha só, 89 de busto para Manu, deu exatamente aqui, ó. Vai sair só um pouquinho para fora. Olha aqui. Deixei meio de costura aqui, tá? Então, 89 aqui. Ou seja, se eu quisesse trabalhar esse molde direto para ela, sem redução, tranquilamente. Então, aqui eu tenho o quê? O ombro da Manu, né? A medida de ombro. Aqui eu tenho circunferência do busto. Agora, nós vamos achar a cintura. Lembra que eu falei que todas as medidas de verticais tinha que tirar 3? A Manu tem 46 de altura de frente. Então, não vou traçar 46. Eu vou traçar 43, porque eu reduzi 3 centímetros. Então, você vai vir aqui, ó, do pontinho mais alto do decote, ou seja, do cantinho do ombro aqui, do gabarito. A partir daqui, você desce reto com a fita e achou a cintura. Então, nesse ponto que eu achei a altura de corpo frente, eu venho aqui e lanço a cintura da Manu. Quanto ela tem de cintura? Ela tem agora, de medida reduzida, 68 centímetros. Então, vou deixar os meio centímetro aqui dentro e lanço aqui, ó, 68 centímetros, porque é um vestidinho justinho, tá? Então, já está com a margem de meio centímetro de costura. Então, aqui nós temos daqui para lá, circunferência da cintura, certo? Com a redução. A altura do quadril da Manu é de 21 centímetros. Eu não falei que todas as medidas verticais nós teríamos que tirar 3? Então, 21, vou voltar 3 casas. Então, eu vou trabalhar para Manu 18 centímetros de altura de frente, de altura de quadril, perdão. Então, a altura do quadril aqui. Tá? Então, ó, daqui para cá, nós lançamos com a fita métrica a altura do quadril.
certo? Então, eu já sei que o quadril da Manuela está passando aqui, ó. Então, é aqui nesse ponto que nós vamos colocar a circunferência do quadril da Manu, que é agora reduzido, era 104. Eu reduzi 10%, eu fiquei com 103. Então, venho aqui, ó, 103,5, ou eu posso já direto jogar 104. Eu vou jogar direto, 104 não, é 94, perdão. Então, ó, a medida reduzida dela agora, de quadril, 94 centímetros, tá? Então, aqui nós temos circunferência do quadril, tá? Então, percebam que as medidas são um mapinha. Vamos anotar essa medida aqui, ó, que eu não anotei, que é a altura frente, ó. E aí é só você observar o molde e você consegue ver o que tá escrito, tá? Tá nessa posição, gente, que é a posição que fica fácil, aliás, que dá para eu escrever, tá? Então, vamos aqui, ó. Altura de todas as medidas lançadas, agora vamos no comprimento. Qual o comprimento desse vestido? O comprimento desse vestido é de 95 centímetros, certo? Que eu tenho certeza que ela vai achar comprido demais, depois a gente reduz. E vou acrescentar aqui 1,5 centímetro de barra, porque é viscolaicra, não precisa colocar 2 centímetros. 1,5 para ficar uma barra mais bonita. Agora pego a reguinha de 1/4, venho aqui embaixo e coloco novamente aqui a circunferência do quadril de 94 centímetros, a medida reduzida novamente aqui embaixo, sempre deixando os meio centímetro da costura, tá? Então, aqui embaixo nós temos no comprimento, novamente, a circunferência do quadril, certo? Feito isso, vamos fechar a lateral? Então, olha o jeito fácil de fechar a lateral. Me acompanhem aqui, ó. Reto da reguinha de 1/4 ou de uma régua reta, aqui lateral. Aqui nós temos que fazer a curvinha. E nós temos aqui, ó, uma régua curva que dá essa possibilidade. Então, posiciono aqui, ó, e puxo pra cá. Vendo aqui, ó. Aí agora, posiciono assim, ó. Busco lá em cima. Tá vendo que ficou bem acentuado a cintura? Porque ela tem uma cinturinha fina mesmo. O que você vai fazer quando acontecer isso nas suas modelagens? Você suaviza. Então, você pode pegar uma reguinha ou a mão mesmo, você vem e faz isso aqui, ó, tá? Porque isso daqui você não consegue deixar uma roupa bonita. Ah, mas aí vai suavizar demais. Não, isso daqui, olha, dá toda uma diferença na peça, certo? Suavizamos. Vamos agora fazer o quê? Adaptar modelo. Então, vocês perceberam que primeiro, a primeira coisa que eu fiz foi jogar todas as medidas da pessoa. Isso mesmo. Joguei todas as medidas. Agora eu faço o quê? Agora sim eu vou adaptar modelo. Esse vestidinho é um vestidinho bem básico, bem simples, mas com um recortinho debaixo do busto, tá? Justamente para eu ensinar para vocês como fazer um acabamento duplo, tá bom? Então, por esse motivo, nós vamos aqui agora desenhar o recorte e fazer a adaptação. Ah, mas não tem nada demais esse vestido. Tem informações relevantes para você traçar depois qualquer peça que você quiser, certo? E é melhor aprender a traçar sob medida. Aí eu aproveito e falo para você que tenho certeza que na sua cabeça, poxa, mas então esse molde não serve para mim, meu tamanho é muito maior. Vocês perceberam que o da Manu, embora ela seja baixinha, né, mas ela tem bastante busto, bateu aqui no tamanho 50, o que eu fiz? Eu estou fazendo sob medida, eu tracei o tamanho maior e a partir daí eu estou fazendo o quê? Jogando as medidas.
Porque eu tenho uma estrutura de caimento, de ombro, de cava certinho. Então é só aumentar lateralmente, entendeu? Usando as medidas, certo? Então vamos aqui no molde novamente. Eu tirei a posição de busto da Monô, ou seja, do ombro até embaixo do aro do sutiã. Qual medida eu encontrei? Eu encontrei 36. Lembrem-se que eu falei que não podemos usar as medidas de verticais sem redução. Então, se eu encontrei 36, eu vou usar aqui, olha, 33. O recorte dela vai ficar em 33 centímetros, tá? Tirei 3. Então, agora sim, eu posso vir aqui, ó, vou passar uma reta. Não preciso jogar medida nenhuma. Nessa linha, eu não preciso me preocupar. Por quê? O molde já está traçado com todas as medidas. Tá tudo certinho. É por isso que você tem que jogar as medidas primeiro para depois fazer a adaptação. Então, aqui eu tenho o quê? Nessa linha que eu lancei desde cima aqui, ó, nós temos a posição de busto da Monô, tá? Posição de busto. Nessa posição de busto agora, eu não preciso fazer mais nada. Isso aqui será um recorte, tá? Então vai ter um recortinho aqui, porque essa parte de cima vai ser dupla. O que eu preciso fazer agora? Preciso, então, pegar aqui e fazer o decote. Então, para isso eu vou afastar 2 centímetros, tá? Vou deixar a largura da alça desejada. Então, se eu quero uma alça pronta com 5 centímetros, com 4 centímetros, eu tenho que lembrar o quê? Que eu vou passar esta parte aqui, todinha, na costura, na máquina reta. Eu vou gastar 1 centímetro de costura ou 7 milímetros se eu for trabalhar uma sapata de máquina. Então, eu tenho que acrescentar essa medida aqui. Então, ó, já vou acrescentar essa medida aqui da costura. Tá vendo, ó? Afastei 3, acrescentei a margem de costura. Agora, vou deixar a alça desejada. Eu vou fazer essa alça para ela com 4 centímetros. Mas aí, vai ter barrinha na lateral. Então, ou eu posso pôr viés também. Se for por viés, eu só deixo aqui com essa medida. Se eu for fazer barrinha, acrescento mais 1 centímetro para barra. Então, o que eu tenho aqui, ó, 7 milímetros ou 1 centímetro, como queiram, tá? Se for usar uma sapata de máquina, 7 milímetros e meio. Se for usar 1 centímetro de costura. Largura da alça aqui. E aqui nós temos 1 centímetro para a barrinha da galoneira. Se você for colocar somente viés, você não precisa acrescentar nada. Feito isso, vamos no decote. O decote da Monô é de 20 centímetros. Essa medida eu já tirei reduzindo, tá bem? Por isso que agora eu não vou tirar mais 3 centímetros. Eu já tirei reduzindo, certo? E como vai ser esse decote? Ele é quase um decote V, tá? Então, esse decotinho vai ser assim, ó. Vou trazer uma reta aqui primeiro. Ó, vou trabalhar ele mais aberto. Então, eu posiciono aqui. Ó, eu quero um decote diferentão, um V diferentão, ó. Mandei lá. Agora, eu pego aqui, ó. Trago assim, certo? Tá vendo que ficou um decote diferentão, tá? Aí, a cava, eu vou trazer assim, ó. Posiciono no 1 centímetro, se for ter barrinha. Se não tiver barrinha, acrescenta lá na largura, tá? Da alça. Posiciono aqui, ó. Viro e construo o restante aqui, certo? Então, ela tá prontinha, ó, finaliza aqui. Perceberam que aqui ficou um pouquinho mais fino? Eu não quero assim, eu não quero ele tão fino. Então, o que eu faço?
Ou eu desenho esta cava mais para cá, posso fechar um pouco mais a cava, ó. Como? Deixando a cava aqui um pouco mais reta, tá vendo, ó? Aí eu deixei no ângulo aqui, tá vendo? Deixa eu até passar uma outra caneta aqui, ó. Tá vendo, ó? Ou, se de repente eu quisesse manter a cava aqui, era só eu trazer este aqui um pouquinho mais para dentro. Mas eu não quero, eu quero ele mais aberto, ó. Se eu trouxesse ele um pouquinho mais para cá, deixa eu fazer com outra cor de caneta, eu vou manter ali onde está, não quero outro não. A caneta resolveu falhar, vou fazer de pontilhadinho então, ó. Eu poderia trazer aqui, tá vendo, ó? Trago aqui e mantenho esta cava. Então, a adaptação de modelo, que eu quero que vocês percebam, olha que legal. Nosso decote tá prontinho já aqui, vai ficar uma peça super, embora seja uma peça justa, mas é uma peça super confortável e também não deixa de ser uma peça modesta, porque tá um decote bonito ali, vai ser duplo, então isso já facilita, porque não precisa se preocupar com transparência, enfim, né? Então acaba sendo uma peça elegante. Agora, e se de repente você não usa nada sem alça? Às vezes você... Sem alça, sem manga. Gente, tô trocando tudo. Se você não usa uma peça sem manga, porque tem muitas amigas do Dicas que não usam roupa sem manga. E nós temos que respeitar e fazer roupas para vocês também. Ah, quer mais soltinho? Aí você vai usar todas aquelas dicas que eu dei no início da nossa conversa. Quer colocar manga? Então vem aqui que eu vou te mostrar como você faz para colocar manga. Olha aqui. Você tem a peça aqui. Por que eu coloquei largura do ombro se eu ia colocar alça? A largura do ombro é justamente por causa disso. Porque aí você vem aqui, ó, largura do ombro da Manu está aqui, eu acrescento só meio centímetro de costura, ou nem precisa acrescentar, tá? E aí você vem aqui, ó, posiciona a base do molde, ó, entendam porque meu molde tá tudo manchado, ó, porque eu sempre uso na lousa esse canetão, ó. Se fosse uma peça com manga, você traria aqui, ó. Lembrando que o ombro da Manu é 11 centímetros, o meu é 13, então o meu ocuparia toda essa margem aqui quase, tá? Mas lembrando que a viscolaicra, olha aqui pra mim agora, a viscolaicra, ela cede, não cede? Lateralmente. Então até o ombro você tem que tomar cuidado. Toda vez que você fizer uma peça de viscolaicra que você quer que ela fique alinhadinha a costura do ombro, você tira 1,5 centímetro da medida que você encontrou do ombro. Então você tem um ombro de 13 centímetros é o seu ombro, você vai trabalhar com 11,5. Isso mesmo, você vai tirar 1,5 centímetro desse ombro, tá? Porque a viscolaicra cede aí o seu ombro. Se você colocar no lugar certo, ele vai parar aqui embaixo, tá? Um pouquinho mais caidinho. E costura de ombro desalinhada dá a sensação que nós temos a postura caída, tá? E as costas deste molde, como é que nós fazemos? O nosso molde, frente e costas, pode ser o mesmo. A única coisa que eu vou mudar no molde da Manuela é o decote. Eu vou fazer um decote arredondado e vou usar liso atrás, não vai ter recorte nas costas, né? Não vai ser duplo, não tem necessidade de você fazer duplas costas e botar um recorte. Então as costas vão ter inteira lisa e aqui, olha, em cima desse próprio molde, nós vamos desenhar o decote. Para quem me acompanha e já me viu desenhando com essa modelagem, nós em semanas anteriores, nós postamos um vídeo onde eu fiz uma batinha que todo mundo gostou, uma blusinha de malha, de malha podrinha. Então é só você buscar naquele vídeo que você vai ver como eu duplico o molde, tá? Eu vou só pôr o decote aqui, mas aí para você saber como você vai tirar depois, é só assistir
né? Que eu dobro a folha, enfim, e recorto. Então lá está a dica de como você vai tirar as costas depois. Mas vamos fazer aqui o desenho do decote, tá bom? Então vamos aqui, ó. Eu quero um decote mais fundo para ela, tá? Se eu quisesse o decote alto, eu posicionaria aqui a base novamente, ó. Então aqui, ó, é a margem do molde, certo? Quando eu falo desse molde. Então posiciono aqui novamente. Se eu quisesse o decote alto, eu viria aqui, ó, e tiraria as costas aqui, certo? E a partir das costas eu iria descer. Só que eu quero um decote mais fundo, né? Se você quer padrão, você não quer tão fundo, então você faz isso aqui, ó. Vem aqui, desce 2 centímetros, somente 2, tá? E busca aqui, ó. Vai juntar com o da frente, ó. Tá certo? Agora, no caso, vou colocar um decote um pouco mais fundo para Manô. Então, eu venho aqui, ó, eu vou colocar 18. Então, venho desse ponto, vou até fazer com o canetão, ó, 18. E vai ser redondo o decote aqui. Então, eu busco com a própria base, ó. Tá vendo que eu posiciono a base próxima? Mas aqui sempre tem que ficar retinho, ó, para não ficar com bico aqui no decote. Então, deixa sempre aqui alinhado mais retinho. Fiz meia curva, viro a modelagem base, né? Que é o gabarito, e construir aqui, ó. Então, aqui está o decote das costas, tá? Só para facilitar para vocês, para quem não assistiu, então depois eu vou tirar as costas primeiro. Então aí eu dobro o molde, tiro as costas primeiro. Dá tempo de fazer, diretor? Dá? Então vamos fazer já aqui com vocês, ó, para facilitar. Para quem não assistiu, mas vai lá e assiste o vídeo, ó. Vou cortar o molde aqui. Dobro aqui ao meio. Ah, mas e se o meu papel não dá, a extensão do meu molde foi muito maior? É só você pôr uma folha embaixo e carretear. Não tem grilo nenhum. Aqui é só você fazer direitinho. Tem que transferir para o outro lado direitinho, tá? Mesmo posicionando aqui, olha o que eu faço. Eu ponho alfinetes para prender o molde, porque esse molde, ele saindo do lugar, vai dar resultado diferente. Então, ó, coloco uns alfinetes. Aqui na lateral também, mas sempre para dentro do molde, nunca para fora. Tá vendo aqui, ó, esse biquinho aqui do quadril? Aqui também a gente suaviza, tá? Então, ó, vem aqui e suaviza. Ó, sempre, tá? Coisa leve, mas tem que suavizar para não ficar a roupa cheia de bicos. E também na hora de montar não dá certo, não fica bonito. Mais um aqui no ombro. Então vamos lá. Vamos tirar, ó, decote costas primeiro. Então vem aqui, ó. Corto as costas primeiro. Ou seja, você sempre vai cortar o que está com decote maior, tá? Então, a parte, se fosse a frente que tivesse com decote mais alto, você ia tirar a frente primeiro. Isso tudo são dicas para facilitar para vocês não ficarem perdendo tempo, sem mimimi. A ideia não é fazer parecer difícil, porque não é fazendo parecer difícil para a gente se sentir mais inteligente, né? Mais competente, não é assim. A competência e a inteligência a gente mostra no dia a dia com atitudes. Então nós queremos simplificar para vocês o máximo mesmo. Por isso que nós temos um material maravilhoso que já foi produzido, testado antes de ser lançado no mercado.
patenteado, registrado, sem cópia de outros materiais, muito pelo contrário, esse material não foi copiado. Ele foi feito exatamente pela divergência e insatisfação com o que já existia no mercado. Foi justamente por essa insatisfação do que eu já tinha usado que eu lancei essa metodologia. Pela minha experiência, pela minha insatisfação com tudo que eu já havia usado e que não deixava, eu não conseguia chegar no resultado esperado num tempo assim rápido, prático, né? A forma de usar simples, porque a gente não tem que dificultar, a gente tem que facilitar. E isso, gente, olha, eu falo de boca cheia, é isso mesmo para vocês. Tem facilidades e facilidades e facilidades no material didático e nesse canal. Então continua ligadinho aí com a gente. Olha só, não cortei aqui? Cortei o de cima. Olha o decote da frente tá aqui. Então o que nós vamos fazer aqui? Vou tirar, porque costas já está pronto. Ah, está pronto? Não, não está pronto não, minhas queridas. Nas costas, eu não posso esquecer de deixar a margem. Eu tenho uma margem para compensar bumbum. Então, isso não pode faltar nas costas, certo? Então, aqui, ó, se eu não deixei, eu deixo depois. Então, aqui, ó, aqui está o meu molde costas, que tem sempre que anotar, né? Então, costas do vestido, tubinho, isso aqui é um tubinho de viscolaicra, tá? Visco, eu já sei que é viscolaicra. Esse vai ser a frente. Aí, vamos finalizar as costas aqui, lembrando para vocês exatamente isso aqui, ó. Porque se o canal é de dicas, essa dica também não pode faltar. Na malha também, principalmente quando nós fazemos peças mais coladinhas no corpo, peças mais ajustadas, nós não podemos esquecer desta adaptação. Nas costas, nós temos que acrescentar pelo menos de 2 a 3 centímetros para compensar o bumbum, porque essa peça vai ficar justa. E aí, o bumbum é saliente, vai ficar empinadinho, vai ficar mais curto nas costas. E não tem coisa mais feia do que uma peça curta nas costas e comprida na frente, quando a gente olha em se tratando de de vestidos, né? Ou saias. Olha só. Posso pegar a própria reguinha de 1/4 aqui, que aqui tem que zerar, ó. Que tem que terminar para bater com a frente, certo? Então, ó, venho aqui e a partir daqui, ó, traz assim, ó. Ah, Silvia, vai ficar oval. Não, não tem problema. Ó, ele vai ficar retinho até esse ponto, depois ele curva, tá? Eu coloquei alfinete mesmo aqui, que eu tô sem cola. Ó, só para vocês lembrarem disso, que eu posso fazer depois e colocar na hora que eu estiver cortando. Mas se esquecer, tá? Então, aqui está a compensação do bumbum. Essa é a diferença das costas. A compensação do bumbum e o decote. Aí eu volto aqui na frente. Olha só, gente. Aproveitando, em Campinas, nós temos o Instituto de Moda Verso, no qual tem eu, vários professores treinados por mim, que receberam toda a licenciatura da metodologia, para trabalharem com a didática Veso, isso mesmo, a melhor didática de ensino do Brasil. Em Campinas, nós estamos na Rua Lusitana, 1348, no centro, fica de fundos com a Prefeitura Municipal de Campinas, tá? Próximo à esquina Benjamin Constant, então tá super fácil, bem no centro mesmo, super bem localizada, é uma sobreloja, um espaço bem gostoso, climatizado, amplo.
acompanhando todas as normativas, as medidas de proteção normalmente estabelecidas, tá bem? E também eu tenho meu curso online, onde tenho milhares de alunos, isso mesmo, que é a mesma metodologia aplicada da mesma forma, com todo amor e carinho, que é aplicado presencialmente. Esse passo a passo, o tintim por tintim, ele é colocado no online, isso mesmo. Então você tem uma plataforma, se você estiver fora de Campinas e quer estudar comigo e quer aprender modelagem de verdade, isso mesmo, aprender o passo a passo das bases, para depois você fazer inúmeras peças sob medida. Então, em cada passo, vou explicar um pouquinho o que eu ensino. Eu ensino você a tirar a medida em cada peça que você vai fazer, as medidas corretas e as medidas necessárias. Para não tirar todas as medidas e ficar aquela bagunça na sua cabeça. Então, você sabe, vou fazer uma calça, são essas as medidas que eu preciso. Então, a cada aula eu ensino as medidas, ensino o passo a passo da modelagem, da peça, sob medida, depois a adaptação do modelo. Tudo assim como eu estou fazendo aqui, passo a passo, escrevendo um pouco mais, é lógico. Tem um canal nessa mesma plataforma, onde você pode me mandar as perguntas pertinentes ao assunto que você está estudando, porque nós temos acesso e sabemos quando o aluno acessou a aula, se ele acessou, que aula ele está, se ele realmente está fazendo, se ele não está pulando etapas. E se você tem dúvida pertinente ao assunto, manda sua resposta em até 48 horas, meus alunos são respondidos. Isso mesmo. Por mim, diretamente comigo, Silvia Cordeiro. Eu mesmo analiso a pergunta e respondo com todo amor e carinho. Sabe por quê? Porque você tem que ser tratado na sua individualidade, assim como você merece. Vamos voltar aqui? Então, lembrando, está próximo de Campinas ou está em Campinas, você tem aula presencial aqui no Instituto Veso. Então, às vezes a pessoa pergunta, tinha que ser mais detalhado essas informações. Mais detalhado que isso daqui é um canal livre, um canal freemium, ou seja, um canal gratuito. Não por isso é feito com menosprezo de qualquer forma. Mas se você quer mais detalhes ainda, é por isso que nós temos o curso online ou o curso presencial, tá bom? Então aqui, olha, voltando aqui, eu vou cortar nesse de fora porque eu usei esta cava, ó. E aí depois continua acompanhando porque nós vamos montar essa peça, certo? Numa outra aula, ó, aqui é o recorte do vestidinho, ó, tá? Agora, vou dar mais uma dica e te explicar o porquê disso aqui ter que ser duplo. Não é simplesmente para não ficar transparente. Ele tem que ser duplo porque dependendo do modelo de decote que nós fazemos, não há possibilidade de você fazer barrinha no decote desse e também o viés não ficaria legal, tá? Então, comece a observar as peças, isso mesmo, você quer entender de modelagem, você segue o canal. Mas além de seguir o canal, uma dica que eu te dou é o seguinte, comece a observar as roupas, a forma como elas são feitas e refletir os porquês. Isso vai te ajudar muito, 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 tá? Porque todas as vezes que eu estiver explicando algo, né, ou você estiver vendo qualquer coisa em relação à modelagem e costura, ou mesmo praticando, você vai se lembrar disso. Você fala, tal coisa a Silvia disse no canal, tal coisa eu já vi em tal lugar. Então, você vai assimilando conhecimento. Por quê? Conhecimento não é uma coisa que é vapt-vupt da noite para o dia. Elancamos conhecimento passo a passo. Assim como um alicerce, como uma casa é construída, você começa pelo alicerce. Se você quer fazer uma escada, você não vai do topo para baixo. Você vai degrau por degrau, construindo.
Então, conhecimento é uma construção. E para finalizar, eu te digo mais. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, compartilhe bastante. Porque conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, é uma coisa que não faz mal, não ocupa espaço. Então, vamos agregar cada vez mais conhecimento e melhor, vamos ter gratidão, vamos ser gratos. Porque tudo que a gente recebe gratuitamente, tudo que o outro está fazendo para nós de coração, dando o seu tempo, a gente tem que ser grato. Então, uma forma de vocês mostrarem gratidão é compartilhar, curtir, deixar o like de vocês e comentários para edificar. Sabe uma vez o que eu ouvi? A Palmirinha, olha só, não tem nada a ver com costura, tem a ver com comida. Sabe o que uma vez a Palmirinha disse? Ela falou bem assim: se você gostou, você comenta. Se você não gostou, guarda para você. Então, é mais ou menos isso. Se você tem coisa boa para falar, você fala. Ou eu falo. Se eu tenho coisa boa para mandar para vocês, eu vou mandar. O dia que eu tô ranzinza de mau humor, eu fico quietinho no canto, nem apareço. Mas o dia que eu aparecer, vai ser de coração aberto, com muito amor e carinho, trazendo muita novidade, muita oportunidade para vocês. Sabe por quê? Porque eu só estou aqui graças a vocês. Eu não teria razão de ser se não fossem vocês aí me dando audiência. Então a minha gratidão, isso mesmo, a minha gratidão e da minha equipe para todos vocês. Um grande beijo. Quem estiver em Campinas, olha só, com todo cuidado, vem visitar a gente aqui em Campinas, tá? Se estiver em Campinas, em região, ou se for de outro estado, quer vir para Campinas para conhecer o Instituto, venha. Quer costurar comigo presencial? Temos uma unidade em Campinas. Quer costurar comigo no online? Vamos deixar o link. Isso mesmo. Minha equipe vai deixar o link aí para vocês. Um grande beijo. Agora realmente me despeço. Na próxima nós vamos, no nosso próximo encontro, cortar. Então vou mostrar como corta e já vamos montar. Porque o corte é muito rapidinho. Então aí a gente já vai montar essa peça e vocês vão ver como é vapt-vupt. Costurem para vocês, costurem para os amigos, para a família, para quem vocês quiserem. Ganhem dinheiro também. Até a próxima!